Olá, hoje nós vamos começar nossa aula 05, Sistema de Projeções. O que é projeção? É o processo pelo qual se incidem raios ou linhas sobre um objeto em uma superfície chamada de superfície de projeção. A projeção do objeto é o seu desenho, ou seja, sua representação gráfica na superfície de projeção, que é o papel. Elementos básicos: o centro de projeção, que é o observador, os olhos do observador, as linhas projetantes, também conhecido como retas projetantes, o objeto, que pode ser um ponto, uma reta, um plano, um cilindro, a planta baixa de uma casa. A superfície de projeção, como eu falei, pode ser a folha de papel. E a projeção, que é o desenho à vista do objeto. Uma representação do sistema de projeção. Nós temos o observador, que é o centro de projeção. Nós temos o objeto. Nós temos as linhas projetantes. As linhas projetantes não está completa aqui não. Nós temos aqui 1, 2, 3 linhas projetantes. Essas linhas projetantes, ela parte aqui do olho do observador. A partir do olho do observador, essas linhas tocam o objeto e depois chegam até a superfície de projeção. Nós temos a projeção, né, que é o desenho à vista do objeto, tá? No caso aqui, o observador está vendo, né, o objeto aqui é um dado, ele está vendo esse lado aqui, essa face aqui do dado que tem um pontinho, então está projetando lá na superfície de projeção essa face que ele está visualizando. A superfície de projeção, que é a folha de papel. Em desenho técnico, as representações são feitas utilizando sistemas de projeções reta-plano, onde a projetante é uma reta, denominada de reta projetante, e a superfície de projeção é um plano, denominado de plano de projeção. Então, aqui eu tenho o objeto, que é um ponto, tá bom? Aqui eu não estou demonstrando o observador, está faltando observador nessa figura. Então, eu tenho aqui o ponto, o objeto, a reta projetante, que também no slide anterior a gente chamou isso de linha projetante, mas agora, a partir de agora, vamos chamar de reta projetante. O plano de projeção, o ponto, a vista, né, dele, a projeção desse objeto, ok? E, no caso, o plano de projeção. O sistema de projeções reta-plano são classificados em dois grupos, de acordo com a posição ocupada pelo observador. Nós temos o sistema de projeções cônicas, o observador está a uma distância finita do plano de projeção, quer dizer que o observador está próximo ao plano de projeção. E temos o sistema de projeção cilíndricas, o observador está a uma distância infinita do plano de projeção. Tá? Qual que é a diferença entre os dois sistemas de projeção cônica? É a posição ocupada pelo observador. Vamos observar essa figura aqui à direita, tá? Essa animação. O pontinho preto, gente, é a posição ocupada pelo observador. Observe que quando ele vai afastando, né, do objeto, o objeto é representado pelo esse retângulo azul escuro, a projeção para esse azul claro e o plano de projeção, esse retângulo aqui com borda preta, tá? Então, o observador, quando ele vai afastando, observe que as linhas reto aí projetantes, essas linhas vermelhas, elas vão deixando, né, na forma aí de cilindro para ficar na forma cônica para ficar na forma cilíndrica, tá bom? Então, aí observe, tá, que as linhas projetantes, quando o observador vai para o infinito, elas ficam paralelas. Vou falar mais um pouquinho do sistema de projeção cônica, porque tem esse nome, tá? Eu tenho um objeto aqui, um objeto esférico, o centro de projeção, o observador está próximo ao plano de projeção, tá? Os raios projetantes, né, as retas projetantes, linhas projetantes, tá? Sai do observador, como ele está próximo, tá? Ela sai nesse ponto e elas não são paralelas entre si, tá bom? Então, ela forma esse cone aqui, tá bom? E aqui a projeção.
tá? Então, aqui eu tenho o centro de projeção, que é o observador, 3 objetos, que são os pontos A, B e C. Então, as retas projetantes partem do observador e passa pelo objeto até chegar no plano de projeção. Então, tem a projeção do ponto A, projeção do ponto B e a projeção do ponto C. E observem que as linhas aí são retas, mas elas não são paralelas. Projeção cilíndrica. Esse sistema de projeção cilíndrica, eles são classificados em 2 subgrupos, segundo a direção das retas projetantes. Eu tenho o sistema de projeção cilíndrica oblíqua e o sistema de projeção cilíndrica ortogonal. A diferença, gente, entre esses 2 sistemas seria o quê? O ângulo de incidência das projetantes em relação ao plano de projeção. No caso, oblíqua é um ângulo diferente de 90 graus e a ortogonal sempre será igual a 90 graus. Aqui é o esquema do sistema de projeção cilíndrica oblíqua. Vocês podem observar aqui, ó, que o ângulo que a reta projetante faz com o plano de projeção, ele é diferente de 90 graus. Aqui eu tenho o sistema de projeção cilíndrica ortogonal. No caso, aí o observador está no infinito, ele nem aparece. As retas, elas ficam paralelas, tá bom? E observem aqui, ó, que as retas projetantes em relação ao plano de projeção formam um ângulo de 90 graus. Os sistemas de projeções cilíndricas ortogonais são mais conhecidos como sistema de projeções ortogonais ou simplesmente projeções ortogonais. As projeções ortogonais será utilizada pela geometria descritiva, com base no sistema mongiano de projeções. Sua utilização é base para representação para desenho técnico. E dentro do desenho técnico nós temos quem? O desenho mecânico, o desenho topográfico e o desenho arquitetônico. Então, a base para representação no desenho técnico é o sistema de projeções ortogonais. O que é a geometria descritiva? Ela foi criada pelo francês Gaspard Monge no século XVII e é uma ciência que estuda os métodos de representação gráfica das figuras espaciais que estão em 3 dimensões sobre uma folha de papel, um plano, né? O plano de projeção que está somente em 2 dimensões. Vou esquematizar aqui, ó. Tem uma figura, tá? Ela está representada, esse objeto, ele tem 3 dimensões, ele está representado aí com essas linhas azuis escuro, tá bom? O plano de projeção embaixo, a projeção está num caso aí azul claro, tá? E o observador, gente, a partir de agora, ele sempre vai estar no infinito, tá bom? Porque no desenho técnico a gente usa o sistema de projeções ortogonais, tá? Então, o ângulo que forma as linhas projetantes é então de vermelho, tá? E o ângulo que forma entre as linhas projetantes e o plano de projeção é igual a 90 graus e as linhas de projeção sempre vão estar ortogonais. No caso aí, gente, o observador, ele está em cima, numa posição infinita, né, como falamos, e em cima do objeto. Olhando por cima do objeto, tá? Ele vai representar essa vista aí do objeto, que é a vista superior no plano de projeção que está embaixo, tá? Então, eu tenho um objeto em 3 dimensões, onde eu tenho largura, altura e comprimento, tá? E estou representando esse objeto em 3 dimensões em um plano de projeção que só tem 2 dimensões. Quando eu projeto ele, tá? Eu só consigo ver 2 dimensões. No caso aí, eu só consigo visualizar no plano de projeção a largura e o comprimento, tá? Repetindo, esse objeto aqui tem 3 dimensões, eu tenho largura, altura e comprimento. No caso, meu observador, ele está em cima, tá? Então, vai projetar embaixo a vista superior desse objeto. E nesse objeto, eu só consigo visualizar o quê? Em 2 dimensões. A largura e o comprimento. Aqui eu já tenho outro objeto em 3 dimensões, tá? E o observador continua no infinito. Ele está nessa posição acima do objeto, tá? E ele está representando aqui o que ele consegue ver, a vista superior desse objeto. O objeto, como eu falei, ele tem 3 dimensões,
largura, comprimento e altura, e eu consigo só representar aqui, nesse papel que tem duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Problema 1. Mostrei para vocês dois objetos diferentes, né? E a gente, em um plano de projeção, a gente só consegue representar o quê? Duas dimensões do objeto, largura e comprimento, ou largura e altura, depende da posição do observador, tá bom? Com um plano de projeção, eu só consigo representar duas dimensões, tá bom? Problema 2. Com um plano de projeção só, eu não consigo distinguir dois objetos que são diferentes. Observa aí, eu estou fazendo a vista superior deles, tá? E a projeção deles são iguais, mas ele tem a aresta aí, no caso aí central, ela tem altura diferente, o que a gente não conseguiu visualizar somente com uma projeção. Solução 1 para esse problema, tá? Um método de dupla projeção ortogonal. A representação gráfica de um objeto espacial fica melhor caracterizada quando se tem suas projeções sobre dois planos ortogonais entre si, um horizontal e um vertical. Então, uma solução do problema lá seria o quê? Ter um segundo plano de projeção. E esse segundo plano de projeção, ele está o quê? Ortogonal entre si. Entre esses dois planos de projeção, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o observador, primeiramente, ele está aqui no infinito, né, em cima do objeto, projeta aqui a vista superior. Agora, o observador, ele está na lateral do objeto, olhando para essa face, ele vai projetar nesse plano ortogonal a face que ele vê, tá? Aqui ele está usando tracejado porque é uma aresta não visível. Como ele está desse lado aqui, olhando aqui, essa aresta interna aqui é não visível, e a aresta não visível a gente representa por linha tracejada, a aresta visível por linha contínua, tá? Ok? Mas, professora, a folha de papel, ela tem só duas dimensões e você usou duas folhas de papel para cada face do meu objeto. Eu tenho que ter uma folha de papel? Não, eu posso fazer o rebatimento, tá bom? Que a gente desintegra, a gente chama rebatimento. O que que seria? É como se a nossa folha, ela tivesse dobrada. Então, imagina uma folha de papel, você dobra ela no meio. Depois abre, formando ângulo, abre só metade dela, formando um ângulo de 90 graus. Esse objeto está dentro dessa folha, tá? Então, observe aqui, ó, tá? O que acontece? Faz o desenho, tá? Esquematizando os dois. Depois você abre essa folha completamente. Então, você vai ter o rebatimento, ok? Problema 3, tá? As mesmas figuras que eu apresentei antes. Eu tenho, né, a vista superior e a vista lateral direita do objeto. Observem que para esses dois objetos diferentes, a vista superior e a vista lateral direita são iguais. E agora? Eu precisaria o quê? Qual que seria a solução para a gente verificar que os objetos são diferentes? A gente ter o quê? Modificação do método de dupla projeção ortogonal. Eu teria aqui um terceiro plano de projeção. Aí sim eu conseguiria, né, representar esse objeto, né, diferenciar esses dois objetos, tá? Aí agora como que eu faço esse rebatimento? Aqui essa animação vai mostrar bem para vocês, tá? Eu faço o desenho da vista superior, faço o desenho da vista lateral direita e faço o desenho da vista frontal. Agora é só realizar o rebatimento. É como se fosse uma caixinha e a gente fosse abrindo ela. Ela estava fechada e a gente fosse abrindo ela. Cada vista vai estar no lugar correto. Então, tem a vista lateral direita, a vista frontal e a vista superior.
Problema 4, mais problema, professora. As formas de alguns objetos podem ser mais complexas, com detalhes que 3 projeções só não seriam capazes de demonstrar com precisão. Sendo assim, o desenho técnico utiliza um processo denominado de sólido envolvente. Nesse processo, pressupõe-se um paralelepípedo. O objeto em estudo é projetado sobre cada face deste sólido, desse paralelepípedo, obtendo com isso 6 projeções do objeto. Essas projeções são denominadas vistas ortográficas. Aqui eu tenho um objeto, tá? Eu tenho as faces aqui, eu coloquei cada letrinha aqui para representar uma face desse objeto. E tenho aqui o meu sólido envolvente. É como se fosse, gente, uma caixa de papelão, tá? E você colocasse o objeto dentro dessa face de papelão, dentro dessa caixa de papelão. E projetasse cada vista, tá? Cada lado do objeto em uma face desse papel, tá? Então eu tenho aqui representando aí, tá? Né, o meu objeto, ele aqui, se o meu observador está aqui, eu estou visualizando a vista lateral esquerda dele aqui e projetando aqui a vista lateral esquerda. Agora o meu observador está aqui, ele está visualizando a vista frontal do meu objeto e está sendo representada aqui no meu sólido envolvente. Agora, meu observador está acima do objeto, observando essa vista aqui superior e projetando aqui embaixo na minha caixinha. Depois que eu abro essa caixinha, eu tenho esquematizado aqui, ó. Letrinha A é a vista frontal, Bzinho é a vista superior, Ezinho é a vista posterior, vista lateral direita, lateral esquerda e vista posterior. É assim que vai, quando eu abrir a caixinha, vai ficar as posições das nossas vistas. Aqui, gente, é para vocês visualizarem melhor, né, cada vista. No caso aí, tá? É uma edificação onde nós temos aí, né, a planta de cobertura e as fachadas, né? Fachada posterior, lateral direita, lateral esquerda, fachada frontal, ok? Método de representação, tá? Vistas ortográficas. Tô falando para vocês, né? Vista superior, já tô dando já a dica do próximo slide, tá? As vistas ortográficas são figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais do objeto sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar com exatidão a forma do mesmo com seus detalhes. A NBR 10.067 fala dos princípios gerais de representação e desenho técnico de vistas e cortes. Além das vistas ortográficas, que é uma forma de representação, nós temos também as perspectivas, tá? São figuras resultantes de projeção cilíndrica ou cônica sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto. Vamos falar nessa aula mais sobre vistas ortográficas. O nome de cada vista é dada pela posição do observador, tá? Nós temos a vista frontal, representada aqui por VF, tá? Vista superior, vamos decorar isso, tá, gente? Vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista inferior e vista posterior, tá? Então, a posição das vistas depende da posição do observador, o nome das vistas. Aqui eu tenho um observador, eu tenho um objeto aqui, ele está observando por aqui, tá? Essa face aqui desse objeto, então ele vai projetar no plano de projeção a face que ele está visualizando, tá bom? Como essa vista aqui é a vista principal do objeto, vou falar para vocês como eu defino a vista frontal. A vista frontal é a vista principal do objeto, ou seja, a vista que todo objeto tem a sua principal forma de utilização. Essa é a vista principal dela, que a gente chama de vista frontal. Então, o objeto está aqui visualizando essa face, então ele vai projetar essa face. Essa aqui é a vista frontal do objeto. Agora, o observador está acima
do objeto, tá bom? Então, ele consegue visualizar esse retângulo menor e esse retângulo maior. Então, o que ele vai projetar no plano de projeção é o que ele está visualizando. Então, ele representou aqui. Agora, tá? O observador, tá? Nós temos o objeto aqui, tá? Esse aqui é o lado direito do objeto e esse aqui é o lado esquerdo do objeto. Então, ele está visualizando o lado esquerdo do objeto. Então, ele está projetando aqui, ó, a vista lateral esquerda do objeto, certo? Faço o rebatimento, abro a caixinha. Então, a vista frontal fica aqui, a lateral esquerda aqui e a vista superior fica abaixo. Então, aqui a representação das vistas ortográficas. Então, gente, o nome das vistas vai depender, né, da posição do observador, tá? A vista, gente, mais importante do objeto, como eu falei, ela deve ser utilizada como a vista frontal. Critérios aí para a gente escolher a vista frontal. Se você tem um objeto que você não sabe, tá? É um objeto que eu não conheço, eu não sei qual que é a vista frontal dele, como que eu vou determinar? Você vai olhar qual lado tem o maior número de detalhes voltados para o observador. Geralmente essa é a vista frontal. Posição de uso do objeto, de fabricação ou de montagem. Né? Você pega uma calculadora, qual que seria a vista frontal dessa calculadora? Imagina aí, tá? Maior área, desde que satisfaça o item A, maior número de detalhes. Então, eu posso escolher também qual que tenha maior área, desde que tenha o maior número de detalhes. Vista que proporcione uma vista lateral esquerda mais detalhada e com menor número de linhas invisíveis. Também pode ser uma dica aí, tá? Para você determinar qual que é a vista frontal do objeto, tá? Para vocês entenderem melhor, eu fiz um vídeo explicativo de como determinar essa vista frontal. Tá? E um exercício chamado exercício 1, tá? Assista um vídeo depois, ok? Métodos de projeção ortográfica, gente. Nós temos dois métodos aí, tá? No primeiro diedro e no terceiro diedro, tá bom? Por que eu não uso o segundo ou quarto diedro? Vou esquematizar pela essa figurinha aqui que tá no lado esquerdo aí da sua tela. Olha a primeira aí, essa animação. Então, em desenho técnico, gente, nós temos aqui os planos de projeção, tá? Nós temos aqui o primeiro diedro, ele sempre gira no sentido horário, tá? Ó, anti-horário. Esse é o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto direito, sempre no sentido anti-horário. Em desenho técnico, nós trabalhamos com o primeiro diedro e terceiro diedro, não trabalhamos com o segundo nem o quarto diedro. Por quê? Aqui, ó, esse é o primeiro, vamos olhar essa figura aqui, do lado esquerdo. Tá? A primeira. O primeiro diedro tá aqui. O segundo, tá vendo que tem um triângulo azul, um objeto que eu quero representar nesses planos de projeção, tá? As linhas projetantes estão em vermelho, tá? O que acontece? Na hora de realizar o rebatimento, tá bom? O plano horizontal, ele vai ficar na mesma direção que o plano vertical. E o que acontece na hora de fazer o rebatimento? A vista superior desse objeto e a vista lateral esquerda, tá bom? Ela vai acabar o quê? Na hora de projetar uma em cima da outra, sobrepõe, tá bom? A mesma coisa acontece com o quarto diedro, tá bom? Aí eu tô representando aqui, ó, a vista inferior, tá bom? E a vista lateral direita, e na hora do rebatimento, o que acontece? Elas vão se sobrepor. Então, a gente trabalha basicamente com primeiro e terceiro diedro. Primeiro diedro é o que é adotado aqui no Brasil, tá? Então, o terceiro diedro, eu vou até mostrar para vocês, mas podem esquecer dele, tá? Princípio básico. Determina que o objeto a ser representado deverá estar entre o observador e o plano de projeção. É o que eu tenho explicado até agora, tá bom? Vamos lá observar essa figura aqui no lado esquerdo, tá? Aqui eu tenho o observador, o objeto e o plano de projeção. Então, sempre, gente, o objeto deve ficar o quê? Entre o observador e o plano de
projeção. Visualiza aqui, ó, observador, plano de projeção, o objeto está no meio, tá? Aqui no lado direito a mesma coisa, tá? O observador tá aqui, plano de projeção tá aqui e o objeto sempre fica no meio, tá? Aí ele gera 6 vistas principais, como a gente já expliquei aí para vocês, tá? Ok? Sempre, gente, no primeiro dinheiro, tá? Vai ficar esse esquema aqui, ó. A vista frontal sempre fica aqui. A vista inferior acima da vista frontal, a vista superior fica abaixo. Aqui já tem, faz uma troca, né? Em vez da lateral esquerda daqui, vai ficar o quê? A lateral direita, lateral esquerda e a vista posterior. Lembra que a vista frontal troca inferior com a superior, né? Em vez da superior tá aqui, vai vir a vista inferior. Em vez da inferior daqui, vai estar a vista superior, tá? Então decora aí, vista frontal, lateral direita, lateral esquerda, vista inferior, superior e posterior. Gente, ela é feita desse jeito para facilitar o seu desenho. Aqui tá a vista frontal, tá vendo? A linha da vista, a partir da vista frontal, você faz o desenho das outras, ó. A altura aqui, ó, para todas vão ser a mesma altura. Eu tenho aqui, ó, um detalhe chanfrado aqui, ó, nessa peça que tá aparecendo aqui, tá? A vista frontal dela aqui, tá? Então, ela aqui, ó, ajuda a gente a marcar as outras posições, tá bom? Ok, eu tenho uma quina aqui, tá? Então, essa quina aqui, ó, ajuda eu a marcar aqui na vista superior e na vista inferior, tá bom? Ok? Então, ela é uma forma da gente representar. A mesma coisa aqui, ó, faz aqui, ó, ajuda a gente representar aqui, tá? Aqui. Isso. A fazer o desenho das vistas aí, tá? Mostrando de novo, né? As vistas, como é o processo do sólido envolvente. Agora, gente, vou voltar naquela figurinha do primeiro dia de aula que eu mostrei para vocês. O que é isso, professora? Hein? O que é isso? Um leigo é o quê? 3 quadrados. Agora que a gente aprendeu sobre vistas, a gente já sabe que aqui, ó, é a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda, se a gente está trabalhando com primeiro, no caso aí, ó, trabalhando com o primeiro diedro, que é o que é adotado no Brasil, certo? Vamos lá. No terceiro diedro, gente, ele é adotado nos Estados Unidos. Como eu falei, os Estados Unidos ele não segue a ISO, ele segue uma norma deles, tá bom? E do Brasil a gente segue a ABNT. Só que a ABNT ela é uma tradução da ISO, tá? Que a ISO é a norma internacional. Eles trabalham aí com o terceiro diedro. No terceiro diedro, gente, o plano de projeção que deve ficar posicionado entre o observador e o objeto. Então, que tem o observador, o plano de projeção e o objeto. Então, o plano de projeção fica entre eles, tá bom? Aí, só para esquematizar direitinho como que funciona, aqui, ó. Aqui eu tenho o objeto, o observador e o plano de projeção representado aqui pelo vidro, né? E o menino desenhando a menina. Então, é desse jeito que é feito aí, tá? Aí as posições das vistas mudam tudo, tá? No caso aqui, no centro vai ficar a vista frontal, vista superior fica no lugar da vista superior, vista inferior fica aí embaixo, tá? Lateral esquerda, lateral direita e vista posterior. A do terceiro diedro, gente, é até fácil, né? Identificar, né? Porque parece mais lógico, né? Vista superior está em cima da vista frontal. Já no primeiro diedro, não. Quem está acima da vista frontal é a vista inferior. Aí, algumas pessoas, tá? Utilizam esse símbolo lá próximo à legenda, tá? Para identificar se o desenho foi feito no primeiro diedro ou no terceiro diedro. Tem essa simbologia para representar, tá? Não é obrigatório, não. Rebatimento. Quando desenhamos vistas sobre o mesmo plano, a gente deve fazer o quê? Rebatimento. Eliminando do desenho dos planos, deixando apenas as linhas que separam os desenhos das vistas.
Então, aqui, ó, o que tá de vermelho, de cinza, aqui tudo vai desaparecer. Só vai deixar o quê? Os contornos dos objetos, tá? Vamos lá. Enquadramento, como que a gente faz? Uma boa execução do desenho das vistas ortográficas pressupõe uma distribuição harmoniosa da mesma sobre o espaço disponível para o desenho. Gente, você vai organizar essas vistas na sua folha de papel. Ela não pode estar tudo no cantinho só, né? Ou então desorganizada. Elas têm que estar organizadas na horizontal e na vertical, ordenadas lá. Para isso, gente, é necessário que se faça o devido enquadramento das vistas, isso que eu vou ensinar agora, ou seja, a distribuição das mesmas de forma equilibrada em relação aos espaços horizontal e vertical da folha do desenho. Assim, será também necessário fazer-se a escolha adequada da escala para a representação das vistas do objeto, a fim de que não falte nem sobre espaço excessivo na prancha de desenho, tá? Exercício 2 em prancheta. Vou deixar um vídeo para vocês assistirem, tá? Esse exercício 2. Faça o enquadramento em uma folha A4 das seguintes vistas. Eu quero a vista frontal, lateral esquerda e vista superior, tá? Vamos lá. Eu tenho esse objeto aqui, tá? A vista frontal, gente, eu já deixei marcada aqui o VF, indicando quem que é a vista frontal desse objeto. No caso, é essa face aqui. Todas essas dimensões estão em milímetros. Então, aqui, ó, na vista frontal, eu tenho aqui, ó, a largura, que é 60 milímetros, e a altura igual a 85 milímetros. Aqui tem 30 milímetros, tá? Essa alturinha aqui tem 20 milímetros e depois é só ligar aqui. Então, essa aqui é a vista frontal do objeto. Esse daqui tá escondidinho. Aqui atrás tem a vista lado direito do objeto. Aqui é o lado esquerdo do objeto, tá bom? Aqui é a parte superior e atrás aqui posterior. Só que eu só quero a representação da vista frontal, lateral esquerda e vista superior, tá? Vamos lá, gente. Para lembrar aqui, tá? Primeira coisa que tem que pôr em mente o quê? Que primeira vem aqui a vista frontal. E embaixo, a gente está trabalhando com o primeiro dinheiro. Embaixo eu vou ter quem? A vista superior. E no lado direito eu vou ter a vista lateral esquerda. Eu tenho que enquadrar essas três vistas aqui. Então, de acordo lá com a norma, né, tem que vir aqui primeiro a vista frontal, vista lateral esquerda, e embaixo da vista frontal eu tenho que colocar a vista superior. Então, vamos lá. Para fazer enquadramento, o que seria o enquadramento, tá? Esse espaçozinho aqui, tá? E esse espaço central, esse espaço lá esquerdo, central e direito, eles têm que ser o quê? Não, iguais, para eles ficarem organizados. E esse espaçozinho aqui acima, no meio e abaixo, também tem que ser iguais. Então, como eles têm que ser iguais, eu chamei esse espaçozinho aqui, ó, de X. Esse daqui, X e X. Eles são iguais, então por isso chamei todos os três de X. Só que eu não conheço ainda, eu tenho que determinar. A mesma coisa eu faço aqui. Chamei esse daqui, essa altura de Y, essa altura de Y, essa altura de Y, tá? Ok? O meu papel, ele tem o quê? 210 por 297, estou adotando ele aqui na posição vertical. Além disso, gente, eu vou ter que excluir o quê? Margem esquerda, lembra lá que a margem esquerda sempre é mais larga para o arquivamento. No caso aqui, a margem esquerda, para todas as folhas, né, formato de papel, ela é igual a 20 milímetros, as outras são iguais a 10, tá? Para achar H, eu vou fazer o quê? 210 menos a margem esquerda, que é 20, menos a margem direita, que é 10. 210 menos 30, que é o espaço onde a gente vai realizar o desenho. Aqui na altura, a mesma coisa, vou pegar 297 menos a margem superior, menos a margem inferior. 297 menos 10, 297 menos 20 dá 277, ok? Então, eu já conheço qual que é o espaço para o meu desenho na posição horizontal e o espaço para realizar meu desenho na posição vertical.
Outra coisa, qual que é essa medida aqui do meu objeto, tá? Que é a vista frontal. Qual que é essa medida aqui? Olhando aqui, ela é igual a 60 milímetros. Então, eu sei que esse espacinho aqui tem 60 milímetros. É o mesmo lá de baixo para minha vista superior. Vamos lá voltar. Tá? Na minha vista superior vai aparecer esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Esses dois no total dá o quê? 60 milímetros. Ok? Vamos lá. Lá na vista lateral esquerda, quanto que eu tenho aqui? Na vista lateral esquerda, que é essa vista aqui toda, tá? A largura dela é 30. Então, marquei aqui 30. Agora, vamos vir na altura. Opa! A altura da vista frontal é 85, certo? Que é a mesma altura da vista lateral esquerda, que também é 85. Então, aqui, ó, marquei aqui, é 85. E a altura aqui da minha vista superior. Vamos voltar aqui, tá? Aqui é o comprimento, tá bom? E a altura é 30, que aqui é 60 e aqui é 30. Então, marquei aqui 30. Agora é só fazer, tá? A equação, ó. Y mais 30 mais Y mais 85 mais Y vai ser igual esse espaço Vzinho aqui que a gente determinou que era 297 menos 20, que é 277. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. X mais 60 mais X mais 30 mais X vai ser igual ao quê? 210 menos 30. 210 menos 30, se não me engano, é igual a 190. Então, vai ser 3x mais 90 é igual a 190. E aí, eu acho qual que é o x. Só resolver essas equaçõezinhas. Vou fazer, tem um videozinho fazendo todas as continhas para vocês, tá bom? Vistas auxiliares. Gente, destinam-se facilitar o desenho de faces inclinadas ou oblíquas em relação ao plano de projeção. Eu tenho essa peça aqui, ó, ela tem uma face inclinada. O que acontece? Se eu estou com o observador nesse lado aqui e projetar aqui, essa face, ela vai estar o quê? Na hora de projetar, ela vai estar reduzida. E ela não vai estar no tamanho real. Então, o que a gente faz? Usa vistas auxiliares. São vistas com a mesma inclinação da inclinação do objeto. Tá bom? Para facilitar o seu desenho sem reduzir, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho um objeto que ele tem uma inclinação, tá? Essa é a dimensão verdadeira desse objeto, tá bom? Se eu fosse desenhar aqui, ó, o observador acima desse objeto. Na hora de desenhar ele, tá? Ele aqui eu vou desenhar, a vista ela vai ficar o quê? Com dimensão reduzida, ó. A dimensão dela de verdadeira grandeza, na hora de desenhar, a dimensão dela foi reduzida. Tanto no plano horizontal, tanto no plano vertical, ó. Verdadeira grandeza reduzida. Então, a gente adota um plano auxiliar, tá bom? Com a mesma inclinação da inclinação do objeto. De modo, na hora de representar, tá? Essa vista não fica reduzida, prejudicada, tá? É permitido você utilizar, além das 6 vistas, os 6 planos de projeção, você pode adotar os planos auxiliares. Vistas seccionais são obtidas quando supõe um objeto cortado por um plano secante. É removida a parte interposta entre o plano secante e o observador e são empregadas para mostrar detalhes internos não revelados claramente em vistas normais. Existem 2 tipos de vistas seccionais. Nós temos o corte e a seção. Então, eu tenho aqui, ó, esse objeto aqui, tá? Ele tem um furo cilíndrico com rebaixo e um furo quadrado, tá? Então, se eu fosse adotar aqui, tá? As vistas, tá? Não vou pegar aqui uma vista lateral, eu não vou conseguir visualizar esses furos. Então, eu uso um plano que vai seccionar, né, esse objeto. Estou usando ele aqui, tá? E com esse plano aí, tá? No caso, eu usei um plano seccional do tipo corte, tá? Eu consigo ver detalhes aí da peça que eu não consigo ver com os outros planos, ó.
Eu usei aqui um longitudinal e um plano de corte transversal, onde eu consigo visualizar perfeitamente os furos. Aí eu adoto uma achura aqui para mostrar, tá, onde esse plano está cortando, seccionando, tá? Ok? Aqui mais um exemplo aqui, tá? Dos cortes, corte A, corte BB, tá? Eu mostrando aqui, tá? Eu sempre tenho que mostrar aqui, tá? Onde está passando, uma vista superior mostrando onde está passando esses cortes. Aqui eu tenho onde está passando o corte A representação dele, e aqui mostrando onde o corte BB está passando e a representação dele. Aqui eu tenho um corte, uma secção do tipo seção, é um corte que representa somente a interseção do plano secante com o objeto e representa a forma de um determinado ponto objeto. Então, eu tenho uma peça aqui, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês aonde está passando esse corte, o plano está passando esse corte, e aqui é o corte, e aqui, ó, tá mostrando ele, tá? Esse é o corte. E agora aqui, na mesma peça, eu mostro da seção. Qual que é a diferença do corte da seção? A seção, ela somente representa a interseção do plano com o objeto. Onde o plano toca, ela vai demonstrar. Gente, exercício para casa hoje, para vocês fazerem hoje. Dadas as vistas de um eixo e a escala gráfica, determinar a escala numérica, tá bom? Não precisa de fazer o desenho não, tá? É só você fazer continhas aí. Eu dei a vistas já de um eixo, o objeto é um eixo, e a escala gráfica. Eu quero que vocês determinem a escala numérica. Dados. O corpo da escala gráfica contém 5 divisões de 6 milímetros, tá? E o talão contém 2 divisões de 3 milímetros, conforme o desenho no próximo slide. Então, eu tenho aqui a escala gráfica, tá bom? E ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões no total. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Cada divisão aqui tem 6 milímetros, ó, de 0 a 6, 0 a 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Então, tá em 6 em 6 milímetros, tá? O corpo da escala contém 5 divisões de 6 milímetros. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Opa! E o talão tem 2 divisões de 3 milímetros. Olha o talãozinho, essa parte aqui. Então, ela tem 2 divisões, né? Então, como eu estou dividindo 6 milímetros por 2 partes, então aqui tem 3 milímetros e aqui tem 3 milímetros.